Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Rezende Neto e eu tô passando por aqui para dizer para vocês que eu vou estar com vocês na conferência Homens de Honra, no dia 8 de novembro, aí na comunidade Rema. E você não pode perder. Eu vou levar para você uma mensagem de Deus para o seu coração. Vai ser transformador. Você precisa participar e convide outros homens para se juntar a nós na formação desse exército do Senhor. Homens posicionados, é isso que nós precisamos ser. Bora, vamos para cima. Deus abençoe. E aí, galera, tudo bem? Estamos começando mais um RemaCast. Hoje nós vamos para a parte 2 da Reforma Protestante. Estamos novamente com o meu pastor Lucas. Tudo bem, queridos? É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, né? Uma honra estar aqui. Muito obrigado, Aline, pelo convite, né? De nós estarmos aqui, podemos continuar falando, porque até foi um pouco corrido, né? E pulamos algumas informações, Sim. né? E é claro que, mesmo tendo duas, né? Ainda todas as informações não vamos conseguir, né? Mas vamos tentar dar, né? Eu vou tentar dar o máximo aqui, explicando um pouco mais sobre a reforma e o agir de Deus ali com esses grandes homens, né? Da reforma, grandes homens do avivamento. Amém? Amém. Na semana passada nós falamos sobre Lutero, né? A gente trabalhou bastante o tema, né, de Lutero. Hoje nós vamos falar sobre João Calvino. Vamos entrar um pouco mais nessa parte dele mesmo, né? E aí já deixo a palavra com você para você já poder discorrer sobre o assunto. Então, né, nós falamos lá no primeiro, falamos sobre a pré-reforma e depois nós vemos ali trabalhando, falando mais sobre Lutero, depois até chegamos a dar um salto ali depois de como chegou no Brasil, né? E falamos rapidinho sobre Calvino. Quando Calvino ele aparece ali, 1536, né? Alguns eventos já estão acontecendo, a reforma já está em andamento e assim, a reforma ela tá já em andamento não só na Alemanha, né, como já está em alguns lugares, né? Por exemplo, ali por causa de Lutero, ali na Alemanha acontecendo ali a causa ali de Lutero, temos ali na Suíça também, que é até onde Calvino vai trabalhar na Suíça, temos na parte da França, aonde, né, eles estão sendo perseguidos, né? Até por isso que Calvino vai vir para a Suíça por causa da perseguição que vai ter na França, o massacre que vai ter na França, e na Inglaterra ali vai ter o rei ali, vai ter uma ruptura com o Papa naquele momento. Aqui eu estou falando quando Calvino aparece, esses pontos principais do que está acontecendo na história que são importantes, né? Que Eles eu acabei estão de falar. todos acontecendo ao mesmo Tá todos tempo. acontecendo ao mesmo tempo e alguns, né, até contribuem, né, para outros. Como eu falei assim, essa perseguição da França é o que vai contribuir da fuga de Calvino para a Suíça e ali ele fazer aquilo, né, fazendo a estrutura que ele vai fazer, a base, a parte teológica, né, que ele vai fazer ali. Então, esses pontos são muito importantes porque a reforma acontecendo em vários pontos. Por isso que tanto a parte da reforma como a parte do avivamento, né, quando nós entrarmos no avivamento, eu acredito assim que não poderia ser algo feito pelo homem, porque não acontece só em um lugar com algumas pessoas. Todos esses eventos você pode ver na história assim acontecendo em vários pontos, todos direcionados sem se conhecer, mas direcionados num só propósito, né? Nós vamos ver isso bastante na parte dos avivamentos também, eles tudo direcionados num só propósito, para fazer aquilo que o Espírito Santo está movendo a igreja ali, principalmente na, na falta que a igreja está tendo ali. Então, como aqui vamos ter vários lugares acontecendo, como eu falei, aqui temos na Alemanha, Lutero acontecendo.
A Suíça, então, está dividida nesse momento, ela está dividida entre os católicos e os protestantes que estão surgindo, Sim, né, e a França então começa uma perseguição dos protestantes ali, uma perseguição forte, que vai ter muita morte aqui, eu acho que uma das perseguições, mais rígidas que vão ter, né, nesses períodos aqui é na França, e aí por isso que a Calvino vai vir para a Suíça e alguns vão para outros países. Eu vejo até assim parecendo acontecido ali em Atos, né, quando a igreja se reúne só em Jerusalém e começa uma perseguição sim. e os discípulos então começam a se espalhar, né, para outras regiões e assim o evangelho se espalha. Eu Sim. vejo da mesma forma, a França começa uma perseguição, muitos vão morrer nisso, nessa época aqui, muitos vão morrer e muitos outros vão então se espalhar, vão fugir e nisso eles vão propagar o evangelho. Então, né, como assim? Então aparece Calvino e Calvino ele se converte, né, ele fica, ele recebe essa palavra, né, que Lutero está propagando, esse evangelho, então ele adequa a esse evangelho. E ali, como falamos, a França vai começar a perseguição e ele Sim. vai fugir. E ele vai fugir. Até então ele vai fugir para a Suíça e assim, nada com pensando em formar algo que ele quer escapar para ele ter uma vida tranquila. Esse é o ponto dele, né, Ele até ele quer pode escapar para ter uma vida tranquila, mas ele também não quer negar a fé. não quer negar a fé, né, ele quer Entendi. viver, Ele o quer que ele viver a recebeu, fé. Isso. ele teve um encontro realmente com Deus, né, mas ele não quer enfrentar igualzinho os outros que nós falamos antes, Sim. né, ele quer ali ter a vida dele tranquila, até ele conhecer um profeta que o profeta, fala para ele assim: "Você vai fugir de Deus até quando?", né. Quando ele tem ali um encontro com esse profeta, o profeta então vai falar: "Você vai fugir", porque ali provavelmente, não sei se ele ficaria na Suíça, né. Então esse profeta vai falar para ele: "Você vai fugir de Deus até quando? E Deus não vai deixar você em paz". Então nessa profecia que Calvino tem, então Calvino decide ficar na Suíça. Hum. E ali pregar o evangelho, fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, né. Então ele conhece um outro homem também que vai ajudar ele, o Farel que se chama, né, que vai ajudar ele, né, a trabalhar então o evangelho ali na Suíça, na cidade de Genebra, que Sim. ele vai trabalhar o evangelho, vai trabalhar o núcleo ali, ele vai trabalhar a igreja, como a igreja vai funcionar, né, porque exemplo assim, Lutero ele vem, ele faz essa, né, ele é preparado ali, o ambiente ele traz essa evolução, assim, e pregando o evangelho, mas nós falamos assim que o Calvino é aquele que vai trazer forma, ele vai trabalhar a teologia, ele vai colocar, né, até coloquei alguns pontos aqui sobre, ah, sobre os pontos calvinista, Sim. né, e os pontos da graça, como eles veem ali, então ele vai dar forma àquilo que está nascendo ali, ele vai começar a dar forma, né, Vai então meio que estruturar. vai estruturar, vai preparar missionários, vai preparar a forma de cultos e alguns pontos ali, então ele vai ter ajuda, Sim. né, ele vai ter ajuda. E lembrando que ele é novo, né, ele tem mais ou menos 27 anos nesse momento, né, ele vai falecer com 50, né, então Novíssimo. oi? Novíssimo. Novíssimo, né, não, mas ali nessa época parece que era a base ali, o pessoal nessa idade, mas ele tem 27 anos, então quando ele começa a essas coisas. Então, começa ali, a França começa uma perseguição, ele foge para a Suíça, aí como nós falamos, até então ele só quer a parte dele com Deus, sozinho, até ele receber então essa intimada do profeta, e em cima disso, então, Calvino começa a trabalhar ali com o povo que está ali treinando, preparando o pessoal ali, dando forma então à reforma, A reforma à reforma protestante. protestante. Então, como eu falei, ele começa então, ele vai para Genebra
e ali em Genebra ele começa a preparar ali as pessoas, ele começa a cultuar, a dar forma ao culto, né, por exemplo, uma coisa que o católico ali fazia naquela época, o culto na língua deles ali, né, em latim, né, Sim. e uma das coisas que Calvino vai fazer na forma do culto que ele vai fazer, é do culto ser na língua da região, Ah, né. sim. Ele vai trazer isso para a língua, para a região, numa língua para as pessoas entender com facilidade, né, aquilo que está sendo pregado para eles ali. Então ele vai Essa trazer algo mais mensagem. simples, ele vai trazer, assim, um modelo de culto para facilitar as pessoas ao aprendizado, a receber, a ouvir o evangelho na língua deles. E também, né, aqui diz aonde as pessoas vai ter o acesso, né, à palavra de Deus. Ele vai começar também a trabalhar as disciplinas espirituais, né, ele vai começar a levantar presbíteros ali, e onde os presbíteros, né, ali treinados, chamando ao povo, né, mostrando para eles aquilo que realmente está errado, e eles trabalhar na reconciliação, Ah, ali mostrando ali alguns pontos onde a igreja precisa realmente se arrepender, voltar aos princípios, né. E como nós falamos aqui que um da uma das coisas que o povo que eles estão lutando aqui, é que o povo ter acesso à palavra de Deus, o povo não tinha, nem todos tinham acesso a universidades, a aprender ali. Então ele vai começar a plantar escolas em escolas. Genebra, e aonde vai dar acesso para essas pessoas estudarem. Então, uma coisa assim nova, né? Porque quem estudava era só rico, e então Calvino ele coloca uma estrutura dando acesso a quem quiser estudar, Então a né? gente vê que a reforma ela não trouxe só questões espirituais. Ela trouxe também um desenvolvimento no todo para No o todo. povo, para poder aprender a ler, escrever, né? Porque não tinha. Sim, e podemos dizer que vai ser base para outros países seguirem, vai ser exemplo para outros países, outras cidades seguirem também, porque não só, mas até assistência hospitalar vai ter na cidade. Tudo isso que nós temos hoje, eles vão trabalhar nessa época. Então ele vai começar a dar essa assistência para a pessoa aprender, e ali, porque como eles vão ler a Bíblia se você não sabe ler, né. Não, Então, tipo, não você tinha você como. escreve a Bíblia, você luta para o povo ter acesso à Bíblia, mas aí chega um problema, qual que é? O povo não sabe ler, É, não ia adiantar ter a Bíblia traduzida para a linguagem de cada povo se o povo não sabe ler. não Eles sabe não ler. teriam as informações da mesma forma. Não sabe ler, não tem cultura. Então ele vai trabalhar bastante a cultura, vai trabalhar universidades, e ali o povo então vai começar a aprender a ler, e nessa que o povo começa a aprender a ler, o povo vai ler a Bíblia agora. Então chega um momento onde o povo está tendo acesso à Bíblia. E também no ponto que eu falei, ele começa a trabalhar também assistência hospitalar, dando socorro para as pessoas ali, eh, ajuda aos pobres, aos órfãos, ele começa toda essa parte, trabalhar essa parte social. Até, até que o pessoal fala que Genebra é conhecido como a Roma dos protestantes, Ah, eu né? não sabia não Hum, dessa. Porque é que vira um modelo, a cidade vira um modelo ali, né? Até hoje ainda a cidade, Sim, hoje eu sei que ela é um modelo economicamente, né? Mas ali ela vira um modelo, e outros lugares vão pegar ali e copiar eles, como e referência. como referência. E daqui também nós vamos começar a ver missionários serem enviados para então levar o evangelho. Eles vão estar ali, porque como nós colocamos ali, ele vai treinar missionários, e nisso que ele vai treinar missionários, ele vai começar a enviar as pessoas, né? Ele vai Sim. começar a enviar esses missionários, e esses missionários então vai começar a pregar o evangelho, a plantar núcleos. Vai ter um
que o Joe Knox vai sair daqui, ele vai fazer a mesma coisa lá na Escócia. Ele vai para a Escócia, Hum, ele vai trabalhar isso e até ali oficialmente, né? Porque nós fala que aqui já está, aqui o pessoal fala o Calvino que os presbiterianos sabem que, né, Calvino. Mas sim. oficialmente a presbiteriana vai nascer ali em Knox, lá na Escócia. Hum, Que aí ele vai mesmo oficialmente, aí ele vai colocar ali toda a igreja. Então, mas ele foi que ele passou um tempo com Calvino, aprendendo com Calvino ali, pegando os trabalhos de Calvino, tendo as bases, bebendo, né? bebendo ali, vendo os modelos, então ele leva ali para a Escócia, como aí trabalha ali. Mas você vê que eu falei algumas coisas, você vê que você falou assim, não é só uma coisa espiritual só da igreja. Você vê que é algo tão poderoso assim que a reforma protestante, ela vai começar a mudar aqui tanto a parte política, né, como essa hoje a base que nós vivemos, por exemplo, poxa, hoje eu tenho acesso à escola. Então você vai ver que ali teve muito aqui você ter, por exemplo, essa ajuda, de você poder ir no hospital, no médico, ali você vai ver que muitos aqui vai ter essa ajuda aqui. Então, não é uma coisa, por isso que eu falo assim que eu não vejo sendo que alguns falam: "Ah, só de feito por homens", por causa do movimento que ele traz, da mudança que ele traz, não traz uma mudança numa igreja local, ou ali, por exemplo, Lutero não fica num negócio só na Alemanha, só com um grupinho ali, não. Você vê que ele expande onde vai atingir reis poderosos ali, né? Como ali nós estamos ali a Suíça dividido entre católicos e protestante, os ingleses ali rompe então com Roma e até então onde os ingleses apoiavam muito o Papa e nesse Sim. momento meio assim parece por causa que o rei ali se converteu, não, mas é porque o rei, ele vai se divorciar da esposa dele e o catolicismo não con nem nós também não concordamos Sim, com isso, né. tem No uma com história aí. com o divórcio. Então ele vai romper então com já que ele já aproveita que tá tendo esse romper ali, os alemão também já estão os príncipes ali da Alemanha já estão rompendo com o papa, então na Inglaterra eles aproveitam também e rompe. Claro que o rei com Segundo as segundas intenções, intenções. principalmente politicamente, Sim, né, ali ele politicamente, e ele rompendo, né, a Inglaterra rompendo, então eles conseguem dar liberdade né, para a reforma entrar, sim, com liberdade e ali e é claro que outros reis que vão vir depois vão apoiar mais ainda, dando mais força ainda para a reforma ali na Inglaterra crescer. Então você vê que há alguns pontos assim, né? E na França ainda muita perseguição, muitas pessoas morrendo, né? Eles têm eu esqueci a imagem que eles falam, que mostra que teve uma noite onde Paris é iluminada com tochas, mas as tochas era os cristãos sim. pegando fogo, né. Eu Eu acho engraçado porque, principalmente quando você conversa com pessoas que quer atacar a igreja, de certa forma, e eles falam que a igreja perseguiu, que a igreja matou, que a igreja principalmente pessoas que quer justificar, né, a Revolução Francesa, que matou um monte de gente, aí você fala: "Mas a igreja também perseguiu". Mas assim, a igreja perseguiu e matou aqueles que queriam voltar para a palavra. Então a igreja perseguiu eh os seus fiéis. próprios fiéis que quiseram romper, né, com com aquela imagem de igreja que eles não mais acreditavam, de querer fazer a igreja voltar para a palavra de Deus. Então, hoje as pessoas gostam de falar que a igreja perseguiu, mas quem foi mais perseguida e quem mais morreu foi a igreja.
né? Até hoje, né? Até hoje, Até até hoje hoje. nós somos, apesar que nós moramos aqui no Brasil, é um país que é mais livre, mas ainda tem perseguição. Sim, É que ela não é tão escancarada, mas tem alguns outros países que tem cristãos morrendo e muitos. Tem sim. igreja sendo destruída. Então, assim, a gente nunca parou de sofrer uma perseguição. Às vezes ela tá um pouco mais contida, mas a gente sempre tá sofrendo, né? Só para dar Não um é, por paralelo aí. exemplo, hoje mesmo, ali na Nigéria, milhões e milhões de Isso. pessoas morrendo e você não vê divulgação Não. nenhuma, né. Agora, se se é a pauta que eles gostam, aí morre um, aí coloca como uma grande perseguição, e sempre, uma grande perseguição das que eles falam minorias, né. E assim, se você levantar os maiores perseguidos, os quem mais morreram, foi sim, foi os cristãos, foi os que mais morreram pelo evangelho, pela pregação, propagar as boas novas, deram as suas vidas e não pararam de morrer até hoje. Hoje, se você não sabe, na Nigéria hoje está tendo uma perseguição, igrejas estão sendo destruídas, Sim, pastores estão sendo mortos. Se você pesquisar isso, se você dá um Google aí, perseguição na Nigéria, você vai ver as coisas horríveis que estão acontecendo hoje. Não estou falando da época da reforma, não. Estou falando hoje. hoje. Até hoje ainda tem homens derramando sangue pela palavra de Deus, até hoje. Então só abrindo aqui, já que o pastor Lucas colocou, eu estava falando justamente deles. Se você não que é cristão, não está sabendo, não tem conhecimento disso, pesquisa. E você que é livre, orem por eles, porque eles necessitam muito da sua oração. Né, você não tá lá, não sabe o que eles estão passando, mas ora, dobra seu joelho e começa a orar por eles, que é um povo que eles estão perecendo por amor a Cristo. E você vê que eles não negam a Cristo, eles estão firmes ali, porque eles tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Então, nós cristãos temos a responsabilidade de orar, porque eles são nossos irmãos também. Não é, o tava vendo um pastor, né, nós aqui, reclamamos: "Ah, hoje tá calor, a igreja não tem ar-condicionado e a cadeira é dura", e eu tava vendo um pastor que a igreja foi destruída, esse daí não morreu, né, as pessoas não morreram, eles só foram lá e destruíram a igreja estava sem teto, toda assim. Ele chegou no dia seguinte, dia de culto, pegaram ali o que restou ali, montaram tudo certinho, igreja sem o teto e começaram a adorar o Senhor, cantando músicas. E se você já viu eles cantando, louvando o Senhor, eles cantam com uma alegria, com algo assim, tipo, que você fala, cara, cadê essa paixão na igreja brasileira hoje, uma igreja. Porque hoje nós podemos falar, somos um país, de certa forma, abençoado. Você pode falar que tem muitas falhas, tá, tem muitas falhas, mas de uma certa forma ser abençoado, porque todo domingo você pode vir louvar o Senhor sem Sim, perigo de alguém tirar sua vida ou destruir aqui. Hoje nós temos a liberdade e muitas vezes nós não agradecemos e vemos muitas vezes na presença de Deus can- cantar e parecemos que estamos cansados, desanimados diante da presença do Senhor. Por isso que Paulo fala em todo tempo nós darmos graça ao Senhor, porque Pai, muitos aqui, né, essa parte da reforma, nós estamos vendo muitas pessoas derramando sangue. Eu, assim, eu não imagino uma cena de uma cidade como Paris falar que estava sendo iluminada por homens e mulheres queimando vivo. Eu não consigo imaginar. E, e nós não conseguimos louvar o Senhor com alegria, com. Então, às vezes, a importância até de nós revisitar o passado, eu coloco para isso, para você ver que alguns sofreram, você está reclamando, mas alguns sofreram para que hoje o evangelho fosse pregado, para que hoje você pudesse estar aqui louvando o Senhor, para que Cristo hoje chegasse até o seu coração. Por isso que eu gosto muito de ler
as histórias de como chegamos até aqui. Eu gosto de ler o momentos dos avivamentos. Gosto muito de ler, até porque assim, até para eu me basear em como eu devo viver de uma forma assim. Claro que toda a honra e toda a glória ao Senhor, mas né, a Bíblia fala para dar honra para esses homens que derramaram o sangue deles, ou muitos deles nem morreram, mas que sacrificaram de certa forma a vida deles, não viveram no descanso, no prazer, por Não, exemplo, que nem Calvino. Calvino queria descanso. queria. Era, o propósito dele era descanso, até ele receber uma mensagem do Senhor: "Não, você não foi chamado para o Pro descanso, tem descanso. muita coisa para ser feito". E algo que, na verdade, eu e você, nós entendemos assim, eu e você não nascemos para o descanso. O descanso, o Senhor fala que o dia do descanso está no grande dia do Senhor. Ou É, enquanto eu e você estamos aqui, nós temos que preparar a vinda sim, do Senhor. Por isso que eu gosto muito que Davi falando que ele não vai fechar os olhos, não vai descansar até preparar a vinda do Senhor. E eu falo isso porque é esse versículo que eu me baseio até para cuidar desta igreja, onde eu não quero descansar os meus olhos e nem parar para descansar até preparar o lugar para a vinda do Senhor. Então, em cima disso, Calvino, ele, como nós falando aqui, ele começa a dar uma estrutura sim, e ele começa então a trabalhar algumas obras dele ali. Uma das obras conhecidas é a Instituta das Religiões, da Institutas da Religião Cristã, onde ele vai puxar alguns pontos ali para nós aprendermos. E essa é um livro com 80 capítulos, pelo menos na primeira edição, onde sim. ele estrutura alguns assuntos. E um assunto aqui, eu vou ler na minha colinha, né, que é o conhecimento de Deus e do homem, a redenção em Cristo, a aplicação da salvação, a igreja e os sacramentos. Então ele pega essa obra onde ele vai então trabalhar ali em cima desses pontos e onde ele vai dar a base então para a igreja. Ali, que eu falei, pegando a teologia, Sim, colocando ali, dando forma então para a igreja. Então ele vai trabalhar esses pontos. E o primeiro conhecimento de Deus e do homem, que ele fala que a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor. E muitas vezes esse de temor do Senhor é muitas vezes você conhecendo a Deus, você conhecendo você mesmo. Até porque quando você é exposto à glória de Deus, você vê quem você realmente é. é, Que muitas vezes nós precisamos porque achamos que somos justos, achamos que somos bons. Você muitas vezes se coloca assim, não, tem pessoas piores. E, e toda vez que nós somos expostos à glória do Senhor, o Senhor cada vez mostra o quanto ruim nós somos, o quanto eh, pecadores nós somos. Então, ele começa a trabalhar esse ponto, e aí ele trabalha a redenção em Cristo, o centro da fé, a obra de Cristo, até o ponto ali que até a igreja antes estava na parte da indulgências, né, da salvação sim. através de obras, de pagamentos, essas coisas. Então ele vai trabalhar a redenção de Cristo, mostrando que a salvação é, é só através de Cristo, e depois ele trabalha a aplicação da salvação, que através do Espírito Santo, aplica a graça aos eleitos, né. E assim, um ponto, né, que eu já vou falar aqui, porque nós estamos falando sobre as obras de Calvino. Então, a visão calvinista. Talvez você que está me ouvindo não concorda, mas aqui eu não estou no ponto para Para concordar para concordar e ou debater discordar. o que eu acho dele. Não, aqui estou colocando Os os pontos. pontos, as obras que ele trabalhou na igreja, né? Por exemplo, a aplicação da salvação. O Espírito a- aplica graça aos eleitos, né? Porque tem uns que vai falar, isso é predestinação. Meu, eu não. Eu só estou falando o que ele está trabalhando aqui. A igreja e os sacramentos, então ele vai trabalhar a parte da Santa Ceia, do Uhum. batismo, algumas visões ali sobre a aliança, sobre o corpo, a comunhão do corpo. Então ele faz esse primeiro documento, ele faz esse primeiro livro ali, então para trabalhar toda a base da, da igreja ali.
Tá criando toda a estrutura Tá ali. criando toda a estrutura. Algo que nós, líderes, temos que aprendermos também, nós trabalhar uma base para, então, colocar a porque muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor e muitas vezes nós falhamos em fazer discípulos, em mostrar os discípulos ali como se faz, como se basear em alguns assuntos e para então a obra não parar em nós. Como nós estamos vendo aqui, a obra não para em um homem só, né? Sim, Como nós já ela tem que trabalhamos continuar. né, trabalhamos outros homens ali, Lutero, Calvino, John Knox vão vir ali, então não vai parar, a obra vai ser contínua. Mas ali eles montando uma base ali, então, da igreja. Então essa foi a Institutas da Religião Cristã, é uma das coisas aonde uma das primeiras obras que Calvino ele trabalha. Ele também, ele trabalha a teologia dele ali e nessa teologia dele, trabalhando 4 pilares da teologia dele. Primeira, a soberania de Deus, né, que Deus reina absoluto em todas as coisas, né, nada está fora do controle dele. A Sim, graça irresistível, a salvação é uma obra exclusiva de Deus, só né, de que Deus começa isso. dele, é que toda toda a obra começa nele, né, nunca é em nós, tipo: "Ah, eu busquei Deus". Não, você entender que Deus que te buscou. Se hoje você foi salvo, é porque Deus foi atrás de você, né. Só entre parênteses aqui rapidinho, o primeiro podcast que nós gravamos aqui, eu gravei com meu esposo, né, e aí ele fala: "Ah, eu aceitei Jesus", aí depois ele fala: "Não, muita presunção nossa é a gente falar que nós aceitamos, na verdade ele nos aceitou", né, acho que isso calha bem no que você acabou de falar, Sim, é, né. porque nós entender que tudo começou nele, a salvação eu que escolhi para a igreja", não, ó, começa nele. Se você hoje, aceitou Jesus, hoje você tem um coração quebrantado, né, foi por causa que ele começou uma obra em você, ele buscou isso. E não é uma coisa de Calvino, você vai ver várias passagens da Bíblia mostrando ali que Deus vai atrás, né, onde o próprio Paulo ele fala que ninguém buscaria a Deus. Se não fosse ele, ninguém buscaria, né? O próprio Paulo vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos no Antes, nosso pecado e Deus veio até nós. Então, Deus nos aqui ele resgatou. coloca aqui essa graça irresistível, é porque toda a obra de salvação e transformação começa nele. Tem a eleição incondicional, Deus escolhe soberanamente aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo. Aqui é o terceiro pilar, né, calvinista, a predestinação ali Predestinação. que Deus escolheu antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não. Reforçando, se você concorda ou não, só estou falando aqui, né, os pontos calvinistas. E a perseverança dos santos, os verdadeiros crentes permanecerão fiéis até o fim, pelo Espírito Santo, né. Então a perseverança do santo que ele coloca aqui é que aquele que se converteu, ele vai permanecer até o final, né, não vai ter esse negócio de desviar, entendeu. Para eles não tem esse negócio de desviar. Ou você nunca aceitou Cristo, né, Verdadeiramente. você nunca aceitou, você nunca conheceu, ou se você conheceu, por mais que hoje talvez você esteja mais para baixo, meio, para lá, né, não, mas você tá salvo até o final, você vai permanecer em Cristo até o final. Então esse é os 4 pilares da teologia calvinista. E em Calvinista. cima desse ele então, ele monta a próxima obra dele, em cima desses 4 pilares, ele mostra as 5 doutrinas da graça, até Hum, que ele chama de tulip, né, que é a Tulip. total depravação. Tô Tá, e você falou do Pensei Tulipe. Tulip. É, que é a total depravação. O homem aqui ele coloca aquele ponto ali que a obra começa em Deus, então aqui ele já reforça aqui. A total depravação o homem é Não tem incapaz como. de buscar a Deus, ele é incapaz de nascer de novo, se Deus não tiver misericórdia de nós. É É tudo incapaz. através de Deus. É, tudo através dele. Então, por isso que o primeiro ponto, total depravação. A eleição incondicional. Aí ele volta àquele ponto que
Deus escolhe Sim. alguns Sim. para ser salvos. A expiação limitada. O que que é a expiação limitada? Como ele escolhe alguns, então Jesus Cristo só morreu por esses Alguns. alguns. Ele diz aqui: Cristo não morreu por todos. Cristo só morreu pelos eleitos. Sim. Esse aqui. Entendi. E aí ele, de novo, o final, a perseverança dos santos. Aqui ele reforça, né, que aquele que foi uma vez salvo, ele vai ser Salva salvo até o fim. até o fim, né? Ele vai continuar. Então você vê que nessas obras, claro que ele teve mais obras, Sim. mas essas aqui são as principais dele, principalmente a é a base da teologia calvinista. Claro que eu não quero ser ignorante e falar, é tudo isso, é só isso aqui, não tem mais coisa, mas aqui Sim. é a base da teologia calvinista, e aonde então a base aqui da teologia que vai então ali onde a igreja vai se basear ali, e a igreja vai ser trabalhada a parte dos cultos, a parte de teologia, e ali vai ser trabalhada nesses pilares ali. E assim a reforma, né, vai se expandir, já está, na verdade aqui já está se expandido, mas em cima dessas colunas aqui. É claro que a coluna principal, como aqui nunca vai substituir a Bíblia, Sim, né? Nunca sim. vai substituir a Bíblia. Até nessas doutrinas, nesses trabalhos que ele coloca aqui, ele está colocando, baseando no que nos versículos, nos estudos Bíblicos. dos versículos bíblicos. De certa forma, você vê que Calvino, ele consegue fazer tudo essa obra, e independente se você concorda ou não, mas é uma obra maravilhosa, assim, muito organizada, que dá um crescimento ali na igreja, porque às vezes nós achamos que o nosso trabalho de fora, a escolaridade de fora não ajuda. Mas um dos pontos que ajuda ele isso aqui é que antes ele se forma em teologia, mas antes de ele se formar em teologia, ele se forma em direito. E é por isso Hum. que ele consegue organizar essas ideias, ele consegue fazer essa estrutura. Então, você vê que às vezes você fala assim: "Ah, fiz uma faculdade ali que muitas vezes parece que não vai ajudar em nada", mas te ajuda sim, porque até Calvino ele tinha uma visão assim que a igreja ela tem que trabalhar na cultura da região, Da região. né? Não pode ser algo fechado para nós, né? Então, tipo, com aquilo que você, com aquela, ah, por exemplo, ele aqui com doutorados aqui, então ele pegou isso para trabalhar a cultura daquela região. Então, às vezes, nós ficamos fechados aqui na igreja, mas se você foi chamado para ser médico, entenda que o Senhor, ele trabalhou isso em você e ele quer usar essa sua habilidade como médico para trabalhar no reino. Sim. Ou eu como programador, como outras áreas ali, ele Enfim, quer tem para muitas trabalhar na áreas hoje em dia. cultura, Sim. trabalhar na cultura da sociedade, porque a igreja, Calvino ele tem esse ponto que a igreja ela precisa trabalhar na cultura, até que quando nós falamos aqui em Genebra, ele trabalha a cultura Num ali, todo, né. hã? Num todo. Num todo, ele trabalha a cultura ali. Ele vai ter problemas políticos, Hum. ele vai ser até expulso, ele vai ser expulso, mas ele não vai desistir, ele vai voltar, né, porque ali você vê, algumas pessoas não vão gostar do que ele está fazendo, e ele vai ser expulso, ele vai ser mandado embora ali de Genebra, mas ele volta, né, ele volta e aí ele até vira governador ali da da cidade. Então, ele vai trabalhar a cultura daquela cidade. E por isso que eu falo que às vezes nós temos que olhar para esses pontos, olhar para a reforma, não achar que é só uma coisa dentro da igreja. Você vai ver que a reforma trabalha muito mais até fora. Porque se você for ver o que eu falei de dentro da igreja, o que
foi trabalhado foi pouco aqui. Nós estamos Mas foi falando, fora. nós estamos falando mais fora. Nós estamos falando de reis que vão mudar a sua posição É fora. fora. Nós estamos falando de escolas. Também é Nós fora. estamos falando de Hospitais. hospitais. Então nós estamos, claro que contamos aqui tem a parte, ele vai dar um modelo para a igreja, vai trabalhar a igreja, mas não é só a igreja, ele vai trabalhar todo o contexto. Algo que eu vejo, ou eu como pastor também vejo muita falta da nossa parte nisso hoje. Claro, vivemos num outro contexto, mas assim, essa parte da nossa igreja influenciar fora. Sim. Falamos muitas vezes que a nossa cidade é de Deus, mas quando você vê os números, é difícil falar que a cidade é de Deus, de tanto divórcio, tanto, tanto crimes acontecendo, e falar onde a igreja está influenciando a nossa cidade. E ele tem essa visão e ele vai trabalhar muito esta visão. Só voltando rapidinho ao ponto da estrutura, acredito que nos dias de hoje a gente tem alguns pontos que é de lá, veio dele, né? Assim, essa questão, tipo, do culto mesmo, do horário do culto, da liturgia do culto, eu digo assim. E também essa questão de preparar pessoas. Que a gente fala preparar pessoas, aí você já pensa, preparar missionários. Não só missionários, mas você tem os missionários para você enviar, logicamente, mas você também precisa de pessoas para trabalhar aqui dentro. Porque temos hoje em dia nas igrejas tem ministério de casais, ministério de jovens, ministério de crianças, ministério de adolescente e todas essas pessoas precisam ser preparadas e isso veio tudo através de uma estrutura, né? E acredito que o modelo começou a vir de lá mesmo e aí foi se aperfeiçoando também. Cada igreja foi colocando seus pontos, né? Algumas coisas que não concorda, mas é também que nem a gente falou aqui, né? A gente não está aqui para falar o que concorda com ele ou o que discorda, é só que algumas igrejas adaptaram para um ponto, outras igrejas adaptaram para outros pontos, mas no fim, todas elas querem levar as pessoas a conhecer a Cristo. Cristo. Independente da igreja que você frequenta, a visão que ele mostra aqui, não só João Calvino, mas como Lutero, entre outros, é você conhecer a Cristo. E isso está nas suas mãos, que é a Bíblia. Você tem a Bíblia, você sabe ler, então você busca lá. Você tem que buscar, você tem que conferir. Ah, mas o meu pastor falou tal coisa, mas está dentro da Bíblia? Você tem que avaliar isso. Não é pecado, gente, não é pecado. Só deixando bem claro, meu pastor está aqui na minha frente, tá deixando bem claro que as pessoas às vezes elas vê só o que o pastor, a pessoa que está lá na frente, enfim, missionário, pode ser até evangelista, bispo, enfim, né? Eles pregam lá na frente e às vezes você não olha, você só fica com aquilo. Não, você precisa ver, você precisa verificar. E outra, você também precisa estudar aquela palavra que foi lançada, porque você vir na igreja somente no domingo e abrir a sua Bíblia somente no domingo e depois na semana você simplesmente esquece. Não, se você não tem o hábito de ler, é extremamente bom você começar a ler aquilo que já foi ministrado, porque aquilo vai trabalhando na sua vida, Sim, né? né, é até falando um ponto que hoje as pessoas fogem muito quando vê aquele slogan na igreja, né, de ir, de treinar e enviar e multiplicar, fala, ih, é igreja em É a igreja célula. em É célula. que a visão em célula tomou posse desta frase, mas se você vê, se você até no outro vídeo que nós começamos a falar da reforma, você vai ver esses pontos sendo trabalhados em todos os movimentos. E não acaba só na reforma. Quando nós entrar no período dos avivamentos, você vai ver o ID, você vai ver o treinamento e o enviar e o multiplicar. Então, porque assim, eu não vou na igreja ali porque é visão em célula, porque tem o ID treinar. Eu assim, independente de visão em célula ou não, essa parte do ID, de você ser treinado, e enviar você, né, não pertence a visão nenhum, visão X nenhum. É uma visão, é o DNA da igreja. É Nós não bíblico. estamos aqui só por um grupinho, ficar aqui e tal. Não. Ali, Calvino, como colocamos ali, queria ter uma vida tranquila. Deus falou: não, você vai. Não vai ter. Não, você não vai. Você vai. Tô te chamando aqui para você falar do evangelho. Você vai pregar. E Calvino prega
dia e noite, até, por exemplo, um pouco antes, Calvino ele prega até a morte dele, de quando ele já está com a doença de morte dele, ele prega até o último momento na vida dele, ele não para, pregando dia e noite. Então, e não só pregar, então ele prega, mas ele treina, ele prepara para outros, para outros estar fazendo. Então, muitas vezes é isso, tipo: "Ah, eu não quero visão em célula porque vão me enviar para", independente se a visão fosse X, essa parte de você passar por um treinamento, Sim, e muitos acham que o treinamento que você tem que passar é aquele treinamento espiritual, assim, para eu ficar mais maduro espiritual e crescer na minha individualidade com Deus. Eu acredito que você é treinado para aprender o evangelho para você, mas você entender no que a Bíblia mostra, principalmente ali em Romanos 12, 13, há um crescimento espiritual. Paulo chama a atenção de um crescimento espiritual, mas para nós abençoarmos outros. Quando entramos sobre falar sobre dons, o dom nunca é para nós. O dom é para abençoar outras outras pessoas. pessoas. Então, a parte de nós sermos equipados e treinados, não é para eu ter, na hora do louvor, eu chorar para caramba, sentir o arrepio, eu falar que eu entendo da Bíblia, que eu entendo teologia. Não, você é treinado, você tem que entender que a igreja é treinado para ser enviado, para ir lá e manifestar a glória do Senhor. Eu sempre repito aqui na comunidade Rema que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando você fala santificado seja o teu nome, você está falando assim, que através da minha vida o seu nome seja Será conhecido. Melhor é santificado. dizendo assim, conhecido entre as nações. Então, nós estamos orando ali: santificado seja o teu nome. E você não quer sair da tua casa. Aí, se a igreja tem um slogan aí de treinar e enviar, você, aí eu não quero ir naquela igreja. E hoje nós vemos assim, as pessoas perdeu isso, que as pessoas procuram uma igreja onde ela vai ir no culto, ficar na cadeira, receber uma palavra e muitas vezes fazer nada com aquilo. Porque eu falo assim, não faz sentido. Nós falamos que queremos o poder do Espírito, e o Espírito Santo não vai derramar poder nas nossas vidas se nós não usarmos. Muitos falam: lá no Pentecoste, o Espírito Santo veio e derramou ali sobre eles lá. Mas o que que acontece logo em seguida? Eles saem e Eles começam a saem. pregar, Sim, eles não né? ficam Eles parados não e ficam não fica parados. ali Então não faz sentido você receber o poder de Deus se você não está disposto a a usar. sair. Se você não está disposto. Então, por isso que essa parte aqui é o que nós vemos Calvino trabalhando aqui, mas vem muito, outros também vão usar isso, que é o que eles vão pegar, eles vão equipar as pessoas, eles vão treinar as pessoas e eles vão enviar as pessoas, né? Onde vai ter muito esse movimento, até nos avivamentos, vai ter muito isso daí. Vamos treinar, vamos nos reunir para treinar e enviar as pessoas. Se é até assim a parte que as pessoas falam: "Ah, mas eu sou tímida, ah, eu tenho vergonha". Gente, é o espírito que te capacita, né. Não, às vezes não é de você, é Deus que vai te capacitar. Você vai aprender e naquele momento Deus vai te lembrar, assim, eu acredito que o pastor já aconteceu, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Eu tô falando de Deus, assim, para uma pessoa e do nada, assim, vem alguma pregação que foi feita ou alguma parte da Bíblia que eu li, justamente naquilo que a pessoa está precisando. E eu lembrei, e eu tenho certeza que não foi de mim que eu lembrei, porque a minha memória não é muito boa. Então, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo ali na hora falando, é tal, 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 tal passagem, tal. Então, não se preocupe, se prepare, que Deus ele vai te usar. Né, se Sim, você se colocar para ser usado por Deus, a timidez vai embora, o seu esquecimento, o Espírito Santo vai te lembrar, fique tranquilo. Mas esteja pronto também para ser treinado. Não fique tipo: "Ah, não, ah, não vou". Não, se coloque na posição de ser treinado, de ser sim, enviado, que Deus vai te usar. Não é um clube. Deus não tem os preferidos dele. Ah, eu só vou usar esse, você eu não vou usar. Não, ele quer usar aquele que está disposto. Às vezes você fala, ah, mas Deus só usa aquele, porque aquele está disposto a ser usado, verdade. né? Verdade. Então você vê que nesses treinos, nessa preparação, começa a gerar frutos, né? Começa a gerar frutos. Nós vamos, o evangelho vai ser espalhado na Europa, vai pegar a Europa, a grande maioria da Europa, e onde vão começar então a aparecer outros homens ali, que não falei, começa ali
na Inglaterra vai começar a parte anglicana, a reforma anglicana, Anglicana. que vão que nem nós começamos aqui falando, onde o rei ali ele vai quebrar, né, a aliança ali que ele tem com Roma, e nisso eles vão montar uma igreja, né? Eles vão montar a igreja anglicana. E então eles precisam adotar qual que é a linha que nós vamos Seguir. adotar nesta igreja, já que nós estamos quebrando o nosso vínculo com Roma. E é nesse momento que a igreja anglicana eles vão adotar os princípios protestantes. Eles vão pegar ali os princípios protestantes e é por isso que vai ajudar muito ali os protestantes, a reforma a crescer ali Sim, na Inglaterra, porque vai surgir essa igreja vai pegar os princípios, e onde muitos, que não falamos, tem lugares que ainda está tendo perseguição, sim. e as pessoas vão fugir para lá, né? Vão fugir para lá, aonde até, não só para lá, mas até na Suíça, onde Calvino também ele vai dar esse suporte para os refugiados que estão fugindo da França. Então nós vamos ver ali esse crescimento ali na Inglaterra, não só na Inglaterra. Nós vamos ter os movimentos huguenotes, que são Que nome, hein? os huguenotes que são os que nem nós acabamos de falar, são os que são treinados por Calvino, os Os missionários. missionários. Então você vê aí, tipo, você tá vendo que na França tá tendo uma perseguição. E esses huguenotes vão para onde? Eles vão para a França, É, pregar na França. Então, aí o que acontece? Dia 24 de agosto de 1576, eu vou colocar até os números aqui, para eu não estar errando esses números, quando 20.000 protestantes foram mortos naquele dia. Só naquele dia, 20.000 protestantes foram mortos naquele dia. Então, eh, e aí você está reclamando da, da tua igreja, você está reclamando que falta isso, falta aquilo, e quando esses 20.000 pessoas, essas 20.000, e você não vê em escola nenhuma falar disso, mas fala aí das perseguição, né, quando vai falar da história, e assim, não tô diminuindo o sofrimento das pessoas, mas, por exemplo, a perseguição que os negros sofreram, as perseguição que os fulanos tal sofreram, nunca levam assim, e as perseguições que os que os cristãos sofreram. cristãos sofreram, né? Eu imagino que em um dia, 20.000, né, é uma coisa assim, é muita pessoa. É muita pessoa num dia. Então você vê quanto sangue derramado para que hoje eu e você. E claro que nisso, o que que acontece? Por que eu estou falando este momento aqui da França, desses 20.000? Porque é aqui que começa o quê? Os pregadores vão fugir, né? Vinte Sim, mil pessoas morreram, tipo, vamos sair. E é por sim. causa desse ponto aqui que o evangelho vai ser, então, espalhado para outros lugares. Pessoas vão fugir para a Holanda, para a Inglaterra, até para o Brasil, né? Aí as pessoas fugindo desse evento vão vir também para o Brasil. Então aqui vai ser o ponto onde ah, o evangelho vai ser espalhado. E aí teve um desses guinotes aqui, ele fala assim: pode matar o meu corpo, mas o evangelho não. O evangelho não. O evangelho não. E algo mesmo, ele profetizou algo aqui, por quê? Porque ele morreu, mas ainda assim o evangelho, por causa da morte dele e de vários outros, a morte deles foi um exemplo e impulsionou, né, ao evangelho ir para outros lugares, tipo, principalmente o Brasil, que até então não tinha, o evangelho não tinha vindo. Então você vê que nós olharmos essas histórias e você vê as nossas raízes, e você vê como as pessoas derramaram sangue para que o evangelho fosse pregoado para nós e, de certa forma, chegado em nós. E logo também chega na Holanda o evangelho. E na Holanda também o evangelho não é bem recebido, pelo menos por um tempo. Então, alguns influenciados por Calvino vão ali, levam o evangelho ali.
e pelos reis da Espanha, Felipe II, eles enfrentam então uma resistência ali, porque o rei ali defende muito o catolicismo neste momento. Então, ali na Holanda começa uma guerra de 80 anos disso daí. E aí, aonde o resultado, então, o resultado dessa guerra é a independência da Holanda. E na independência da Holanda é estabelecida, então, a Holanda como uma nação protestante, Hum. né? E que hoje tem que orar muito por esta nação, porque hoje a Holanda não é conhecida como uma nação protestante. Você vê como, tipo, você vê nessas histórias, né? Hoje você vê a Holanda, quando você pensa em Holanda, você vê sobre libertinagem, né? De prostituição. Mas aqui nessa guerra de 80 anos, e você colocar quantas pessoas morreu ali, batalhando ali nesta guerra, e para o quê? Para que, além de você tivesse a liberdade de cultuar ao Senhor, claro que aqueles também para a liberdade da nação ali que, né, estava debaixo da França aqui, mas eles para ter essa liberdade da França e também essa liberdade de pregoar as boas novas livremente. Então o resultado foi essa dependência, homens que pagaram ali e começaram então a adorar o Senhor e de uma certa forma também, e é daqui, bem daqui da Holanda, desse evento aqui, é que vai sair os primeiros missionários para o Brasil. Então, Ah, é bem aqui. Então você vê que é, você vê alguns pontos assim, meu Deus, né, e de homens derramando o sangue deles, e esse sangue que eles derramaram é para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Por isso que Paulo, eu entendo hoje, que Paulo fala em todo tempo dai graça, né? Porque hoje, tipo, Senhor, a história, né? A história, por mais que hoje nós vemos tantas coisas ruins, mas olhar para o que esses homens fizeram, né? Esses homens fizeram para que nós, né, hoje pudéssemos adorar o Senhor. E um dos últimos aqui, né, e ele tem a grande, principalmente para os presbiterianos, é o John Knox, que é o que vai então fazer a igreja presbiteriana. Então ele é o cabeça da reforma da Escócia, e você vê que ele é treinado ali com Calvino, e ele é sim. enviado para a Escócia, e você vê que não é só uma parte de teologia, mas no coração dele queimava que ele é até conhecido com o clamor que ele fazia. Ele orava todo dia, pedindo: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. E a Escócia então vive esse momento, então, né? E ele também é outros que vai treinar pessoas e que também vai vir pro Brasil. Que vai vir Então, para o Brasil. acha que tipo, aconteceu lá, de certa forma, o que aconteceu lá nos afetou aqui, nos Gente, atingiu aqui, atingiu não só aqui, atingiu o, o mundo o mundo todo. todo. Então, você vê a importância desta reforma, de você olhar não só simplesmente para lembrar de um dia, né, que nós colocamos a reforma a um dia, né. Sim, Dia 30 dia de 31 de outubro. dia 31 de outubro. E nós falamos: "Poxa, não é só um dia, mas foi, foi anos e anos e sangues e mais sangues para pregoar as boas novas e para que hoje eu e você pudéssemos ter ali a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor". E você vê num ponto, então, coloco aqui, eh, e a parte da reforma, então, eu falei, tem muito mais coisas Sim. para falar, mas eu queria só pontuar algo assim que, por exemplo, agora ficou tudo bem, né? Ficou tudo bem. Então, aí a igreja ela tem esse momento então da reforma e todo mundo ali, primeiro amor, aí o primeiro amor eu vejo ali aqui acontecendo Efésios. Porque aí depois da reforma nós vamos viver um momento de avivamento. E Sim, por que o momento de avivamento? Porque é igual, tipo, você vai ver a igreja ao todo vivendo aquilo que a igreja em Apocalipse de Éfeso está fazendo. Aqui nós passamos o momento da reforma, o evangelho está sendo espalhado, sendo está pregado. pregando, está indo lá para a América, está indo para o Brasil, está indo então.
E você vê que, se você lembrar da ali em Apocalipse 2, a carta aos Efésios, Jesus ele vai falar o quê? Que ele vai falar que ele está vendo a obra, que ele está vendo eles pagando o preço, Sim, que ele está vendo, mas ele tem algo contra eles, contra a que igreja. falta o primeiro Primeiro amor. amor. Então, porque é necessário o tempo do avivamento, dos avivamentos. Aqui no historicamente temos, historicamente é dividido no tempo dos 3 grandes avivamentos, nós vamos ter os 3 grandes avivamentos. Aí você fala: "Só teve 3", é que assim, os 3 que foi um avivamento mundial, né. Por exemplo, que nós vamos A ter o proporção avivamento foi muito é, grande. que nós vamos ter depois, vamos ter o avivamento de Gales, que ali é naquela nação, não é uma coisa mundial. É por isso que ele não entra nesses 3 avivamentos. Nós vamos ter também avivamento na Rua Azusa também que não entra. Agora esses 3 grandes avivamentos é que pega uma proporção, assim, de nações, assim. Mas ali Jesus ele fala o quê? Que eles perdem o primeiro amor, voltem ao primeiro amor. Por quê? Então chega esse momento da reforma, nós conseguimos a nossa liberdade, o evangelho seja pregado, mas passa um tempo, os protestantes ele vira mais cultural do que vivido. Então, nós temos agora a palavra, mas chega um tempo aqui que a palavra fica algo frio. Né, tipo, pessoas que dizem ser cristão, mas nunca foi na igreja. Se diz ser cristão e não lê a Bíblia. É, não lê a Bíblia. Então vira mais algo cultural, como nós falamos, algumas nações, por exemplo, a Holanda virou uma nação protestante. Então, holandeses nascendo ali, como falou que é protestante, então fala: "Não, eu sou protestante", mas nunca entrou na igreja, nunca buscou o Senhor, Sim, nunca não então, passa um tempo, nós vamos começar a viver uma igreja fria. Nós vamos viver numa igreja que agora tem a palavra, né, que agora tem a palavra, agora nós cultuamos ao Senhor, mas não não tem a tem fogo, não revelação da tem fogo, não palavra. tem o espírito. Não tem. E então você vê que vai chegar esses momentos do avivamento para incendiar a igreja. Né, porque assim, eu vejo assim, esses 2 períodos, a reforma e o avivamento, assim, a reforma, eu posso colocar numa frase assim: "A reforma traz a palavra, a Bíblia para a igreja, Sim, traz a palavra, a igreja volta para a palavra". E o avivamento agora é o Espírito aviva a igreja, porque não adianta você só ter a palavra, sim, a igreja verdade. precisa ser avivada. Então, eu não vou entrar muito, porque nós não temos muito tempo em cada avivamento aqui, mas nós vamos viver assim, eh, um momento de a igreja ser avivada agora, ela ser despertada, voltar a amar a Cristo, a queimar por Cristo, porque, como eu falei, ficou uma coisa cultural, ficou uma coisa fria, talvez até parecendo o que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja que tem conhecimento, né, que hoje, tipo, se eu falar hoje, a igreja nunca teve tanto acesso à palavra do Senhor, nunca teve acesso ao conhecimento, e também posso falar, também nunca nós tivemos tão frio, né? E aqui é a mesma coisa, até esse período, a igreja nunca teve tanto conhecimento que neles, por exemplo, agora eles têm acesso, a Bíblia está na mão deles, foi traduzido aqui, Eles tem conseguem ler. eles conseguem ler, eles podem adorar o Senhor ali a igreja deles ali, e mas tipo, eles estão frio demais. Então nós vamos viver 3 períodos de avivamento, aonde o Senhor vai incendiar eles vão incendiar eles. E o primeiro grande, por exemplo, assim, o primeiro grande avivamento, eu só vou entrar aqui um pouco, por isso que eu falo que é o primeiro grande avivamento, vocês vão entender porque acontece vários movimentos. Não é um lugar, uma coisa. Uhum. Então, no primeiro avivamento, né, que foi ali no século 18, 1600 a 1750, começa com o movimento petismo, que é onde começa o primeiro movimento ali do avivamento, aonde
eles começam a olhar que eles estão vivendo essa frieza, onde eles estão olhando, agora nós temos acesso à palavra de Deus e nós somos frio. Então eles começam ali, o que cabeça ali é o Philip Jacob, e ele começa então a trabalhar em pequenos grupos. Ele começa a separar pequenos grupos ali, aonde esses pequenos grupos ele vai começar a trabalhar a parte da leitura bíblica mais profundo, aonde ele vai puxar o assunto de santidade, Sim. aonde eles vão começar a viver uma vida de devocional. Ele vai chamar essa parte do devocional, que é importante, o devocional diário, e um trabalho comunitário, ter comunhão, um trabalhar um com o outro. Vai começar a chamar a parte do cuidado social, muito importante, e começar a trabalhar missionários também. Então, eles vão começar a trabalhar este ponto, e nesses grupos que eles vão começar a trabalhar, vai começar a incendiar ali a igreja novamente. E aí, como eu falei, eles vão trabalhar missionários, sempre assim. Eles vão estão se reunindo, agora eles vão se reunir em pequenos grupos, ali para adorar o Senhor, vão buscar o Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, vamos entrar em oração. Eles vão entrar em oração buscando o Senhor ali, e em cima disso, então, agora vai começar um despertar na igreja. Um despertar, algo que vai começar a queimar no coração deles. E nesse treinamento de missionários, pessoas vão ser enviadas. Enviadas, despertadas, né? E ali elas vão incendiar outras pessoas. Então aqui é o primeiro passo, né, desse primeiro avivamento que nós chamamos de petismo, que é o primeiro passo desse avivamento. E graças a esse primeiro passo que nós falamos, treinou missionários. E tem um que vai ser enviado, irmão, que toda visão missionária vai sair. Se você quer ser um missionário, se você quer entender sobre oração, estuda este avivamento, que é o que? É o avivamento dos moráveis. Moráveis. Se você conhece, se você não conhece, irmão, vai estudar. Então, o que que acontece? Tá tendo aquele movimento petismo ali, né? Vai sair, eu vou ler porque esse nome é bem difícil. Vai sair dali treinado, missionário, vai sair um conde Zinzendorf, né? E ele vai ser enviado. E nisso que ele vai ser enviado ali em 1760 ali, ele vai fundar uma comunidade de refugiados, por isso que vai ser os nomes morávios ali, ele vai Uhum. fundar essa comunidade e vai ser chamado de morávios. E o que que ele vai fazer? Na Alemanha, essa comunidade, tá? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma vigília de oração, uma torre de oração que durou 100 anos. E aqui Hum. se fala que aqui começa o maior mover de missionários que já tivemos, É 100 anos sem interrupção. sem interrupção, 100 anos orando, sem orando, parar. dia e noite sem interrupção. Então, vai sair os primeiros aqui missionários modernos, né, que nós podemos, que já tem missionários antes, né? Vai sair os primeiros missionários modernos que agora vai ser. Por causa desses missionários é o que vai enganchar agora todos os outros avivamentos, é o que vai depois nós vamos conhecer, e porque eu vou parar aqui, eu não sei quanto tempo nós temos, né, e Eu e acho que nós precisamos é, depois fazer uma série só sobre avivamento. porque eles aqui, eles vão ser uns que vão alcançar John Wesley, que depois vai ser um dos grandes. John Wesley vai vir no segundo avivamento. Eu acho que é o que o pessoal mais conhece. Ele vai vir num segundo avivamento, e por causa dos moráveis. Então, tipo, os moráveis, assim, não tem como você falar de avivamento não falando deles. Então, eles vão ver, e aqui, e aí eu falo até uma das coisas, assim, porque depois deles aqui, toda a base de avivamento vai vir isso aqui, ó, oração, tempos de oração, como nós vamos ali, grupos, né? Grupos reunidos ali, pequenos grupos reunidos para adorar, buscar ao Senhor e treinados, enviados
para multiplicar. Não é célula isso. Isso não é célula, isso é o cerne da igreja, irmão. Isso é o cerne da igreja. Mas também não tenho problema nenhum em ser célula. Entendeu? Não tenho problema nenhum. Para mim, qualquer visão tem que trabalhar esses 3 pontos. Senão tem algo errado aqui. Porque até os Moráveis vai nos ensinar isso. Cara, que eu tô sendo assim bem, nós não temos tempo, né? Até um dia depois trabalhar mais sobre os Moráveis, mas assim, eles trabalham essa parte de oração, evangelismo, ao amor que eles têm por almas. Eles têm aqui homens, tem Moráveis aqui que se vendem para como Como escravo, para escravos. pregar para os escravos. Então, o exemplo de evangelismo que eles vão trazer aqui, esse avivamento é o que depois vai enganchar todos os outros. E esse aqui é o primeiro. E por causa deles, eles vão alcançar a América, eles vão alcançar a Groenlândia, eles vão alcançar a África e vão alcançar o Caribe. E sem falar que vão despertar outros grandes homens que nós conhecemos como os grandes homens, né? E muitos vão vir deles aqui. E você vê que começa o movimento petismo ali, vem um conde que ouviu a palavra ali, aprendeu com ele, queimou o coração ali por ele, ele volta para a cidade dele ali, monta um grupinho, vamos morar Não aqui, consegue ficar né? quieto. E nesse vamos morar aqui, ele faz um dos maiores avivamentos, conhecido particularmente para mim sobre avivamento, é o maior avivamento que nós temos, uma oração de 100 anos, né? É muito poderoso e o evangelismo sendo pregado intensamente. Claro que eu falei, tem mais dois movimentos ali que vão vir depois desses daqui. E sempre, por exemplo, sempre os avivamentos começam a vir quando a igreja começa, vive aquele pico assim, a igreja começa a declinar, e aí Deus precisa mandar o fogo de Acorda, novo. acorda. É, aí alguns falam assim, precisamos voltar à adoração, precisamos. Eu falei isso porque, como você fala isso? Eu vivi isso. 2000, onde vocês já ouviram falar, onde o Brasil viveu um avivamento de pessoas que falaram, vamos se reunir para orar, e pessoas simples que reúnem para orar, onde o Brasil dá um boom assim de, né, do evangelho ser pregado, né, o evangelho, né, e ali em Belo Horizonte, ali 2000, ali onde tinha uma torre também de oração, se eu não me engano, ali na Lagoinha tinha uma torre de oração. E ali começa a sair pregadores, começa a sair, né, pessoas ali para tudo que viu, evangelistas. Então, ainda os princípios são os mesmos. São. Pode mudar o tempo, pode, mas ainda, ó, palavra e oração. Então, Oração. eu vejo, a reforma é Deus entregando para nós a palavra. E o avivamento é o Senhor trazendo um fogo para a igreja. Desde o primórdio, É. desde o comecinho, sempre foi. Então, vem desse jeito, a igreja gritando, nós queremos a palavra, reforma. Deus querendo a palavra. A igreja gritando, nós queremos a palavra. Então vem a reforma. Depois, a igreja gritando, nós precisamos de vida. Nós precisamos de vida. Então o Senhor vem e traz o avivamento. Então é isso que eu vejo, e principalmente quando eu medito sobre o avivamento para os nossos dias, para nós vivermos. Que hoje eu vejo muitas pessoas, igrejas, querem só frequentar igreja, e, e a pessoa esquece o que a palavra de Deus diz, que como você fala que ama a Deus, mas você não ama o teu próximo. E o próprio João fala mentira. Por que ele fala mentira? Porque da mesma forma como você trata as pessoas, provavelmente é como você está tratando Deus. Se falta amor pelas pessoas, então está faltando amor Por por Deus. Deus. De, e esses homens entenderam que Jesus, ele falou, o meu mandamento é esse, para amar o teu próximo, não como você, não, mas como ele amou. E o Senhor Jesus, ele amou com sacrifício, ele deu o seu próprio sangue. E às vezes eu vejo pessoas falando, não, mas é Jesus, é Jesus. E eu na história eu consigo ver pessoas vivendo, claro, com as suas falhas, não são perfeitos que nem Jesus, mas ainda assim amando outros com sacrifício, com derramar de sangue. E, Entenderam, né? e você vê que
se você sabe um pouco da história, você sabe que a França viveu uma revolução, muitos morreram ali, uma coisa horrível, uma mancha escura na história, e fala que a Inglaterra só não fez a mesma coisa por causa do evangelho, por causa de homens de Deus ali. Se não tinha feito, como nós falamos, a França perseguiu, expulsou todo mundo, então todo mundo saiu ali para pregar em outros lugares ali. Depois vem a Revolução Francesa. E nos outros países, principalmente na Inglaterra, só não acontece porque ali está a igreja pregando as boas novas ali, do Senhor. Então, homens que viveram isso que Jesus falou, amou o teu próximo com sacrifício. Então, nós olharmos para esses dias da reforma, estudarmos o avivamento, eu convido você, se você nunca estudou o avivamento, estuda o avivamento, por qual começa? Começa por isso que nós falamos, principalmente dos moráveis, começa a estudar sobre eles ali e pegar algo que eles estão vivendo aí. Eu acredito que a igreja precisa viver o que esses homens, mulheres viveu para ontem. É, de novo, né, eu vou falar novamente que eu aprendi novamente muita coisa. Algumas coisas eu já sabia sim, mas eu não tenho, nunca me aprofundei tanto para estudar que nem o meu pastor, obviamente, né. Ele tem mais profundidade sobre esse assunto, mas é algo que nós cristãos temos que, aprender a estudar a nossa história, né, desde o princípio, de quando começou a reforma protestante e até chegar no avivamento e nos nossos dias. Realmente isso que nós temos, que ele falou aqui, algo que tem acontecido. Hoje em dia, por causa da internet, né, é uma benção, mas também se torna uma maldição às vezes. Hoje em dia as pessoas vão cultuar: "Ah, eu assisto da minha casa". Você assiste da sua casa, você não tem comunhão com seu irmão, você não tem essa proximidade com seu irmão. E é muito importante esse congregar, né? Ontem nós estávamos no culto e nós estamos tendo momentos de oração. Às vezes eu não sei o que o meu irmão está passando. Se eu estou na minha casa, às vezes eu não tenho tempo ou eu esqueço, enfim, a correria do dia. Porque todos nós temos muitas coisas para fazer durante o dia. Todo mundo tem coisas para fazer. E às vezes a gente não sabe como é que tá o irmão. Só que quando a gente tá aqui na igreja, a gente vê o irmão e a gente vê, tipo, tá com um semblante um pouco mais abatido, ou, tipo, você vê que o irmão não tá tão bem. Então Deus te leva a estar orando pelo aquele irmão. Tem um momento de oração e Deus também vai te levar para estar orando. Às vezes um simples abraço, às vezes uma paz do Senhor com um sorriso no rosto faz toda a diferença. Só que se você não tem esse convívio, como é que você vai saber? Né. E até mesmo você vem, às vezes, você também não tá num dia legal, mas você chega aqui, o irmão vem, te abraça, ora com você, o momento do louvor faz toda a diferença. E eu acho que também começa, tipo, o esfriamento e se afastar. Se afastar das pessoas, que nem uma das coisas muito difíceis, eu acredito que foi no tempo da pandemia, porque a gente foi obrigado a se afastar. Gente, foi muito difícil, porque a adoração era difícil sozinho. Era muito complicado, eu não sei para todo mundo como foi, mas para mim era bem complicado. Só que depois, quando a gente voltou, poder congregar, estar junto, nem todo mundo voltou, Não, né. Então, assim, a gente vê que teve realmente um esfriamento depois da pandemia e tal, e eu acredito que nós precisamos, e até os que aprender. voltaram, né? Até os que voltaram ainda. Então Eu senti assim, voltou para a igreja, mas assim, eu quero ter um relacionamento com você, um relacionamento de. Não, beleza, até aqui. fica aí. Não, eu sinto, não só na nossa igreja aqui local, mas eu sinto a igreja geral, essa parte que a pandemia causou isso, causou esse Um esfriamento, esfriamento, né? né. Essa distância. E o senhor tem falado muito ultimamente comigo, principalmente que nós gostamos de orar, Senhor, nós queremos ter uma igreja, ser uma igreja cheio do Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo, e eu não estou falando dos dons, estou Sim, falando o fruto, fruto. é o amor. E então, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, às vezes nós queremos o sobrenatural.
pessoas caindo endemoniadas, pessoas sendo curadas, vendo anjos. Eu acho que na verdade as pessoas não querem as pessoas endemoniadas. É, As mas pessoas fala assim quer que o pessoal fala que é sinal de ser uma igreja avivada. E Hum. assim, eu estudando ali no meu tempo devocional, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem relacionamento. Até porque quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, ele fala o quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Falando entre vós quem? Entre eu e o Espírito Santo? Claro que Não, não. é eu e meu irmão, eu falando com o meu irmão, né, sobre salmos, cantando junto com o meu irmão. Hoje as pessoas, né, como você falou, hoje as pessoas não querem, tô aqui na minha casa, na internet. Como eu vou falar com você, cantando com você, se você tá na tua casa? Não tem como. Então não tem como. Então eu vejo assim, é uma coisa de você quer ser cheio do espírito, mas você não quer ter um relacionamento com as pessoas, não faz sentido. Nós nessas histórias que nós, né, nessas histórias que nós contamos aqui, vivemos, lemos aqui, relembramos, e muitos podem falar: "Meu, que tempo!" Mas o Senhor derramou porque ele sabia que pessoas iam usar este poder para manifestar a glória. Agora eu pergunto para vocês, se Deus derramar o poder sobre você, você vai fazer o quê? Se você vai ficar na tua casa, não faz sentido o Senhor derramar o poder sobre a tua vida, Não tem porque nem você não pra vai quê. fazer nada. Não tem nem pra quê, né? É, então Pra se a só falar que, eu tenho. sim, eu vejo muito isso. A igreja quer, no momento em que nós colocarmos nosso coração, Senhor, nós queremos fazer igualzinho o Senhor fez, igualzinho a declaração de Abacuque faz, como o Senhor fez da outra vez, né, da outra hora, tipo, olharmos para a reforma, olhar para o tempo de avivamento, clamar, Senhor, faz como o Senhor fez nessa época. Para o Senhor fazer, Ele tem que olhar para mim, para você, e ver se nós estamos dispostos a largar o nosso conforto para ir atrás daquelas pessoas que estão precisando e onde muitas vezes vai precisar um derramar de sangue, né, E para que aconteça, não vai ser confortável, né? né? Eu quero agradecer novamente você estar aqui conosco. Gente, deixa aqui nos comentários quem quer que a gente faça uma série com o pastor Lucas, referente ao avivamento. Coloca aí nos comentários e aí, conforme o pessoal for pedindo, a gente vai providenciar essa série. Não para esse ano, gente, porque não vai dar mais tempo, mas aí a gente pode estudar alguma coisa por ano que vem, a gente se prepara e aí a gente faz o convite para ver se ele aceita, Vai ser né? sempre uma honra. Que é muito importante para a gente ver como aconteceu, aprender com a história e poder replicar, viver isso, aprender através da história para poder fazer também, né? Porque nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos mexer. Do jeito que tá, gente, a palavra de Deus é muito clara, que é melhor ser frio do que ser morno. E eu vejo que a gente na verdade, acho que eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não sei se o do pastor Lucas é igual à minha, que a gente tá morno. E isso eu digo até por mim mesmo. E o morno, a palavra de Deus é muito clara em falar que Deus vai vomitar. Gente, é uma expressão horrível, mas é o fato que vai acontecer, porque se está na Bíblia, vai acontecer. A Bíblia é uma verdade absoluta. Então, se nós estamos mornos, não estamos agradando a Deus, né? Quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco até agora, nessa segunda parte da reforma, né? Peço para você compartilhar esse vídeo, manda para todo mundo, gente, para o YouTube ver que é relevante esse conteúdo para poder espalhar para outras pessoas, para que outras pessoas também venham ter esse conhecimento. Se você não tem a prática de estudar sobre esses assuntos, comece a estudar, que é extremamente importante, é sua história, você vai saber tudo como foi que o evangelho, a palavra chegou até você, né? E outro recado muito importante que eu quero dar é sobre a conferência dos homens que nós vamos ter aqui na comunidade Rema, com o pastor Rezende. Nós vamos ter essa conferência no dia 8 de novembro, às 16 horas. Ele vai estar depois aqui conosco também no podcast, né? Vai estar trazendo uma palavra de Deus, mas homens, vocês estão convidados, podem deixar comentários aqui se vocês não têm os nossos contatos, pode deixar aqui nos comentários que vocês querem vir, a gente vai estar mandando, vai estar no nosso Instagram,
né? Vai estar tudo aqui. Eu nunca sei onde fica, mas vai estar tudo aqui, tudo certinho para vocês poderem estar vendo dia, horário, endereço, para vocês poderem estar vindo. Homens, venham aprender. Vai ser uma palavra voltada diretamente para homens, como ser homens de Deus, e também sobre finanças, que é um tema que é bem complicado nos nossos dias. Muita gente não sabe lidar hoje em dia com as finanças, e é muito bom a gente aprender diante da palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer todo mundo que esteve assistindo até agora. Aqui no nossa tela, eu nunca sei onde fica de novo, o arroba do Felipe Braga, ele é o nosso designer, ele que fez todo o nosso logotipo. Chama ele, gente, ele é muito bom no serviço dele. Nosso logotipo foi ele que fez, né? Esteja enviando mensagem para ele. Tem outros vídeos, tem o primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo com o pastor Lucas, assista. Depois assista esse também. Eles se complementam, né? Teve a parte 1, hoje foi a parte 2, né? Deixa seu like, compartilha e nos siga nas redes sociais. Pastor Lucas agora vai fazer o nosso encerramento hoje. Gente, muito obrigado mais uma vez por me aguentar mais um momento aqui, É né? um A segunda prazer. vez estarmos aqui, né? Eu gosto de falar um pouco sobre a história e espero ter abençoado a tua vida, ter trazido um pouco mais de conhecimento na palavra. É claro que bem raso, por isso que eu falo, vão buscar, né, se aprofundar mais na nossa história. Mas estou muito honrado de estar mais uma vez aqui. Um abração, espero estar mais vezes aqui. Então, coloca aí, você viu que nem a Aline falou, só vou estar de volta se vocês comentarem. Então, Comenta, comenta gente. falando, volta, Pastor Eu Lucas, quero tá? saber mais sobre o avivamento. Se vocês querem saber mais sobre o avivamento, Coloca um comenta foguinho. aí e nós conversarmos. Eu voltarei aqui então para estar conversando sobre avivamento, tá bom, meus queridos? Muito obrigado, né, por me suportar e estar aqui É um mais um prazer. momento com vocês. E um abração aí a todos, abração Aline, abração Silas que está atrás da câmera aí, né, por ter me chamado para estar aqui. É uma honra para mim. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus.